Reverendíssimos Padre Neuci, Diácono Carlos, amado povo de Deus presente nesta Igreja Matriz, queridos internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita de Comunicações, pela Rádio Ativa Comunicações. Hoje nós iniciamos o tempo da Quaresma, conhecido como um tempo forte, onde todos nós somos convidados à conversão. Nós temos, então, um espaço de mais ou menos 40 dias, porque na verdade são 44, onde esse número 40, ele tem toda uma simbologia nas Sagradas Escrituras. Ao lembrarmos de Moisés no Sinai, durante lá 40 dias, ao lembrarmos do dilúvio 40 dias, ao lembrarmos dos 40 anos desse povo atravessando no deserto rumo à terra prometida, ao lembrarmos, como vamos meditar domingo que vem, os 40 dias que Jesus também fica no deserto, em preparação, porque estava aproximando aquele momento em que ele sabia que iria ser crucificado e depois glorificado. Nós, então, somos convidados também a iniciar nas nossas vidas, no dia de hoje, como que um retiro, como que um deserto. Cada um vai fazer de um jeito. Não significa que você vai ter que ficar 40 dias trancado em um quarto ou afastado no meio do mato. Mas você vai continuar com os seus afazeres comuns, o seu trabalho, a escola, mas você vai fazer tudo isso de uma forma diferente. Para lembrar tudo isso na história da igreja, porque o tempo da Quaresma foi sendo construído ao longo dos anos. Nós tivemos, lá pelo volta do século II, alguns cristãos da igreja primitiva, para celebrar a Páscoa, eles começaram a fazer 3 dias de preparação. E como era essa preparação? Através do jejum, através da abstinência, através da oração. E depois, a igreja abraçou no concílio de Nicéia, em 325, que isso fosse estendido para toda a igreja, e depois, com o decorrer dos anos, se definiu que seriam 40 dias de preparação, e aí toda uma liturgia voltada a nos levar a mergulhar no mistério que nós estamos celebrando. Então nós podemos hoje dizer assim, as cinzas. Por que as cinzas? Nós falamos de tempo de penitência. Se vocês pegarem no Antigo Testamento, está riquíssimo de citações, onde o povo da antiga aliança, ele usava a cinza para demonstrar a penitência. Vocês lembram, o povo de Nínive usavam sacos e passavam cinza no corpo. Então, ou seja, as cinzas vêm nesse sentido. E aí, então, adotou-se que também nós, cristãos católicos, vamos usar a cinza como este símbolo da penitência. Prestem atenção. Hoje eu ouvi uma pessoa dizer, eu vou ungir-me com as cinzas. Não, ninguém vai ser ungido com cinza. As cinzas serão impostas, a gente impõe as cinzas. E também não é nenhum amuleto, pelo amor de Deus. Isto não é dizer que é amuleto, que eu vou guardar um pouquinho dessa cinza, eu vou beber com água. Não. É um símbolo que nós cristãos queremos usar para demonstrar que neste período nós estamos iniciando um tempo de penitência. E também, preparando o nosso coração, como ouvimos na primeira leitura, para ser rasgado, para que a graça de Deus possa verdadeiramente nele entrar. E de onde vêm essas cinzas? As cinzas, já por longa tradição, ela é produzida pelos ramos que são abençoados no ano anterior, no Domingo de Ramos. Vocês lembram que no Domingo de Ramos, toda a igreja tem ramo para todo lado e é abençoado. Então, esses ramos que sobram, eles são queimados e aí se produz a cinza, que depois o padre vai fazer o rito aqui, vocês vão acompanhar, para fazer a bênção. Então, eu convido todos vocês a olhar este tempo como uma grande oportunidade para todos nós, sem distinção, de viver o nosso deserto. Lembro aqui, e vou ler um trechinho de Santo Anselmo, um doutor da igreja, que dizia: ânimo, mísero mortal,
Fuja por um curto período das tuas tantas ocupações. Deixa um pouco de lado tantos pensamentos. Afasta neste momento de tantos problemas que você está envolvido. Espera um pouco em Deus. Descansa em Deus. Entra no íntimo da tua alma. Exclua tudo. Só deixe Deus. E diga para Ele: Senhor, eu busco o teu rosto. Quando a gente lê isso, a gente seria como dissesse para você: parem. Parem. E aí, com certeza, a maioria diz: eu não posso parar. Eu tenho que continuar trabalhando, eu tenho que continuar estudando, eu tenho que continuar correndo, eu tenho que produzir, eu tenho que ganhar dinheiro. Nossa, não tem como eu parar. E aí eu digo para você: e se você morrer agora? Hã? A gente pode morrer sentado no banco da igreja, né, padre? Já teve, a dona Rosa morreu aqui, sentada. Não posso sair daqui da igreja e morrer. E aí, como é que vai ser? Você não podia parar, agora você parou. E a gente precisa, quando eu falo de olhar para a nossa pequenez e para a grandeza de Deus, é preciso, quando a gente fala, se você morrer, não precisa ter essa intenção. Se você morrer, o mundo não vai parar. Se você morrer, o mundo vai continuar. Tem gente que acha que o dia que ele morrer, o mundo inteiro vai parar por causa da morte dele. Não vai. O dia que você morrer, talvez alguns parentes e amigos vão lá fazer-lhe uma homenagem e uma oração. As lojas todas vão abrir. As rádios todas vão tocar samba, pagode. As festas de aniversário vão rolar todas, os bailes que estavam marcados. Os bancos vão estar abertos. Ninguém vai parar por causa de você. E depois que você for sepultado, alguns tempos, algumas poucas pessoas vão lembrar de você. E talvez depois, passando o tempo, ninguém mais lembre de você. Então essa nossa pequenez diante de Deus, que é grande, e nós somos chamados então neste tempo a olhar para isso. A olhar para o nosso nada. Diante do tudo. Somos chamados a viver nesse tempo da Quaresma uma experiência forte de Deus, neste tripé que a igreja ensina ao longo de tantos séculos: a esmola, o jejum e a oração. Poderíamos dizer a esmola, a penitência, que a penitência engloba a abstinência, o jejum e outros exercícios, e a oração. Mas vocês precisam então imaginar como fazer isso. Sim, alguns dizem: eu não consigo, é muito difícil. Meus irmãos, o ano, a igreja é uma mãe muito bondosa. O ano tem 365 dias. E a igreja te pede 2 dias para você fazer jejum e abstinência de carne. Quarta-feira de cinzas, que é hoje. Se você não sabe, então está sabendo. A hora que você chegar em casa, se jantar e comer carne é pecado. E na sexta-feira da paixão, 2 dias. Os outros 363 você pode se refestelar na carne. De vaca, de porco, de boi, sei lá do que. Mas a igreja pede esses 2 dias. E como é que a gente faz então isso? Muito simples. Tem vários tipos de jejuns. Você vai escolher um jejum e fazer. O jejum implica já na abstinência da carne. E a gente não come carne que a gente chama de sangue quente. Ou seja, tem gente que pensa assim: não comer carne vermelha. Não. A carne de frango é branca, mas não pode comer também. A única carne que a igreja diz que pode comer é o peixe. Tá certo? Quem tem que fazer isso? Muito simples. A abstinência. Tem gente, a igreja pede de carne nesses 2 dias. Tem gente que na quaresma aproveita e faz de chocolate, faz de cerveja, faz de guaraná, de coca, sei lá eu o quê. Todas as pessoas acima de 14 anos precisam fazer abstinência nesses 2 dias.
O jejum não, meus irmãos. O jejum é a partir dos 18 anos até os 60. Então, ou seja, quem tem menos de 18 não precisa fazer. Se quiser, é bom, mas não precisa. E quem tem mais de 60 também está dispensado. Mas se puder, é bom. Deus vai ver com bom grado você fazer esta experiência do jejum e da abstinência. Aí entra a oração. Se você vai fazer o jejum, você precisa participar da Santa Missa, como estamos aqui hoje. Você tem que oferecer a Deus esse jejum que você está fazendo. Ou seja, é na oração que nós jejuamos. É na oração que nós fazemos abstinência de carne. Porque se você fizer abstinência de carne sem orar, os vegetarianos também estariam fazendo. Os veganos também estariam fazendo. Se você fizer jejum sem orar, está fazendo regime para emagrecer. Né? Porque só ficou sem comer. Então é preciso estar na oração, juntada ao jejum e juntada à penitência que nós fazemos. E aí vem o terceiro, a esmola. E a esmola, a gente precisa entender que esmola não é confundir. A esmola com dízimo é dízimo, esmola é esmola. Não confundir esmola com oferta, que a gente faz na hora da missa. A esmola é a minha ajuda para os pobres. Também a gente não põe esmola no pé de santo, porque o santo não precisa de esmola. A gente faz uma doação para ajudar nas obras da igreja. Agora, a esmola é quando eu vou ajudar os pobres, os necessitados. Então, a quaresma é um tempo forte para tudo isso. Quantas coisas nós poderíamos ficar aqui falando mais? E o Evangelho, Jesus, ele chama a atenção para que nós não sejamos fariseus. Vai fazer jejum, está fazendo abstinência de carne, que bom se ninguém ficar sabendo. É claro, se eu estou olhando para vocês hoje, pelo menos se vocês são sérios, eu acredito que vocês estejam na abstinência da carne. Agora, o jejum, não precisa sair anunciando. Porque tem gente que faz cara feia para que o outro pergunte, o que você tem? Eu estou de jejum. Nosso bispo hoje de manhã, no lançamento da campanha, ele dizia assim, se for para fazer jejum e ficar dando coice nos outros, chutando os outros, é melhor não fazer. Porque o que o outro tem a ver com o seu azedume? Hã? E outra coisa, a gente vai fazer jejum no dia. Tem gente que já quer ficar desde ontem sem comer. Aí começa a dar dor de cabeça, não sei o quê, etc. Tal. Então, fica azedo. Não é para ficar doente, não é para ficar triste. Não, é para se interiorizar. É para se aproximar mais de Deus. E por isso que Jesus dizia, porque os fariseus, eles gostavam de anunciar. Eles gostavam de ficar falando tudo que fazia. Então Jesus vem falar para eles, olha, isso não tem valor algum. Depois o profeta Joel vai usar uma expressão, rasgai os vossos corações. Então por quê? Quando eu falei para vocês que eles usavam roupa de saco, passavam cinza, eles rasgavam as vestes deles. E o profeta está dizendo, melhor que rasgar as vestes é rasgar o coração para que esta mensagem da boa nova de Jesus possa entrar. E o apóstolo Paulo completa na segunda leitura, quando ele fala, reconciliai-vos com Deus. Tem uma antiquíssima canção, muito cantada nesse tempo da quaresma, que diz assim, eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Então, ou seja, é o que Paulo está dizendo, um tempo de reconciliação. Então, usemos esta quaresma para reconciliar com as pessoas que se afastaram de nós, por às vezes uma besteirinha, um mal entendido, a começar pelos nossos familiares. Eu repito, quantos e quantos irmãos que nós temos, que a gente sabe que um não conversa com o outro, não conversa. Quantos filhos não conversam com pais? Quantos pais não conversam com seus filhos? E não é não conversa porque não dá tempo, porque está correndo, não é porque, como diz o outro lá no meio do mato, no interior, dizia, tá de mal, tá com raiva. Aí não conversam com o outro. Então, olha que tempo favorável para nós nos reconciliarmos. A gente olha e veja assim, às vezes tem pessoas que afastam da igreja e falam assim, nossa, o fulano sumiu da igreja. Será por que ele sumiu, né? Porque às vezes alguém pisou no calcanhar dele, ele foi embora e não voltou mais. Então, primeiro, reconciliar com o irmão. E por que eu estou falando isso?
Porque tem gente que faz o contrário, vem reconciliar com Deus. Mas o que Jesus disse? Antes de vir aqui no meu altar, vai lá primeiro reconciliar com o teu irmão, depois você vem aqui. Eu reconciliei com os meus irmãos, aí eu venho diante de Deus e vou abrir o meu coração. Por isso que o profeta Joel diz, eu vou rasgar diante de Deus o meu coração. Eu não vou perder esta oportunidade, porque é o Senhor quem está me falando. Agora é o tempo favorável. É como se na quaresma Deus estivesse com o coração mais amolecido, estivesse com o coração mais cheio da misericórdia. Por isso, meus irmãos, não percamos esta oportunidade de fazer a experiência nessa quaresma, para fazer com que ela seja diferente das quaresmas anteriores que nós vivemos. É claro que a gente tem muita coisa às vezes que fazer na igreja, aumenta o serviço, mas não deixe que o limpar a igreja, que o organizar o altar, te tire do período de oração. Dá para fazer as duas coisas. Aí sim, você terá vivido uma quaresma de preparação para poder explodir em alegria na festa da ressurreição. Porque senão você poderá dizer, não terei motivos para celebrar a Páscoa, porque não preparei o meu coração. Não rasguei o meu coração. Pense nisso. E eu concluo esta reflexão lembrando que a igreja no Brasil hoje fez o lançamento da campanha da fraternidade de 2024. Neste ano nós temos como o tema fraternidade e amizade social. E o lema tirado do Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículo 8, que diz, vós sois todos irmãos e irmãs. Olha lá. Vocês são todos irmãos e irmãs, então não tem que ficar brigando um com o outro. E somos convidados, quando falamos em amizade social, a olhar como andam os nossos relacionamentos de amizade. Quantas amizades são apenas por interesses? A gente precisa acabar com isso. As amizades têm que brotar de um coração sincero, fruto da oração em Deus, que vai nos levar ao outro, porque o outro é meu irmão. Eu tenho andado muito falando sobre campanha, e por onde eu passo eu repito, começa a olhar para a tua casa, veja se a tua casa não está virando um hotel, por falta de amizade. Porque, vocês sabem a diferença, né? O hotel é um lugar onde tem quartos, tem banheiros que as pessoas tomam banho, tem salas, tem TV, tem cozinha, tem refeitório. Mas as pessoas que estão no hotel, elas saem do quarto, cruzam uma com a outra, não cumprimentam. Não conhece? E quando chega no refeitório para almoçar ou jantar, ela faz o prato e de preferência ela procura uma mesa que não tenha ninguém. Porque ela não conhece as pessoas, ela não quer sentar com aquelas pessoas que ela não conhece. Mas, infelizmente, nós temos muitos lares hoje que viraram hotel. Por que viraram hotel? Porque cada um tem que ter seu quarto. Um filho não aceita que o outro durma no quarto com ele. Esse quarto é meu, é só meu. Cada um tem que ter a sua televisão, tem que ter o seu computador, tem que ter o seu telefone. Na hora do almoço, faz-se o prato e vai para frente da televisão ou vai para frente do computador com o prato na mão. O filho levanta de manhã, não diz bom dia para o pai, não dá um abraço na mãe, o marido não dá um beijo na mulher, a mulher não dá um beijo no marido. Então virou um hotel tua casa. As pessoas vão ali para tomar banho, para dormir, para descansar e voltar para o trabalho. Porque não tem amizade, não tem fraternidade. Então a campanha quer refletir sobre tudo isso e muito mais coisa, é claro, mas principalmente isso. Como estamos vivendo as nossas relações de amizade com os nossos irmãos e irmãs, já que o lema diz, vós sois todos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.